Bom dia a todos. Eu acho que esse Cosan Day se encontra numa data bastante relevante para nós, como o Marcos falou. Dezembro de 2008, nós completamos 10 anos da nossa primeira aquisição fora do negócio de açúcar e etanol. E eu acho que muita coisa aconteceu nesse tempo e é um bom momento para a gente fazer um recap aí dos movimentos mais relevantes da nossa história. E o meu objetivo aqui é começar exatamente com isso. Quando nós olhamos para trás, e aí nós temos um período bastante fértil de aquisições aí que aconteceu de 2008 a 2015, nós basicamente tínhamos claramente a intenção de diversificar o nosso portfólio, reduzindo a volatilidade do nosso principal negócio, que era o negócio de açúcar e etanol. Nós tivemos lá em 2008 uma dúvida bastante grande de qual seria o nosso primeiro movimento fora do setor de açúcar e etanol, mas em algum momento ficou bastante claro para a gente que a integração da cadeia, que abriria espaço para nós buscarmos outras oportunidades de crescimento, era a única opção viável naquele momento. Quando vocês olham aí esse quadro e essas células verdes, principalmente de 2008 a 2015, vocês notam que houve uma grande concentração de aquisições nesse período. Obviamente, todos os movimentos transformacionais do grupo aconteceram exatamente nessa época. O primeiro deles, como vocês sabem bem, foi a aquisição dos ativos da ExxonMobil, no Brasil, os ativos de distribuição de combustíveis e lubrificantes, e foi basicamente essa aquisição que abriu espaço para que a gente pudesse fazer os outros movimentos aí no tempo. E aí vocês percebem, a partir de 2016, que esse movimento passa a tomar um rumo diferente. A partir de 2016, nós começamos a olhar muito mais para dentro e pensar muito mais em como extrair valor em cima das ações ou dos negócios do grupo. E nós começamos um movimento não só de reestruturação de dívida, mas também de aquisições de ações das diversas companhias que formam o Grupo Cosan. E eu acho que isso é bastante emblemático porque mostra muito o que é a nossa vocação. Eu acho que se tem alguma coisa que a gente faz recorrentemente aqui é pensar quais são as nossas forças e o que nos trouxe até aqui. Porque nós tivemos um período muito produtivo de bastante criação de valor, mas nós queremos criar ainda mais valor nos próximos anos. E acho que se a gente puder sumarizar o que nós somos ou o que nos trouxe até aqui, eu acho que foi a nossa capacidade de identificar ativos que poderiam, em cima das nossas habilidades, construir um portfólio bastante relevante e com uma diversificação de risco também bastante relevante, mas fazendo isso também trabalhando com uma estrutura de capital ótima. Eu acho que a mesma obsessão que nós tivemos na seleção dos ativos no tempo, nós tivemos em fazer essas aquisições e esses movimentos todos em cima de uma estrutura de capital ótima. Então, eu acho que a partir de agora, que a gente consegue entender claramente o que nos trouxe até aqui, a gente consegue dizer que, para frente, essa nossa disciplina e essa nossa forma de fazer negócio não deve mudar. Entretanto, nós não temos feito aquisições simplesmente pelo fato de que nós achamos que faça sentido fazer aquisições a qualquer preço, mas porque nós achamos que a melhor forma de investir é alocando da melhor forma possível o capital da companhia. Passando para o próximo slide, o que a gente nota também é que nesses últimos 10 anos nós crescemos consistentemente o EBITDA do grupo. Obviamente, como nós fizemos várias aquisições, é natural que esse crescimento aconteça. Mas se vocês prestarem atenção a cada um dos negócios, o que fica também muito nítido é que todos eles apresentaram um crescimento recorrente. A exceção é o açúcar e álcool, o negócio de açúcar e etanol, a Raízen Energia, que basicamente foi a grande motivação do começo da diversificação, ou seja, a própria volatilidade implícita que existe nesse negócio. E mesmo assim, a partir de 2010, ou começo de 2011, quando nós concluímos a aquisição da Raízen, essa volatilidade passou a ser muito menor do que ela foi historicamente. Se nós olharmos para os negócios especificamente, o que a gente consegue observar aqui é, de novo, como eu falei, esse crescimento recorrente. Esses resultados têm sido basicamente antecipados para o mercado através do guidance
E o guidance tem sido cumprido também recorrentemente desde que a gente começou a divulgá-lo. Falando um pouco sobre a estrutura ótima de capital, mais uma vez, nós buscamos alavancar até o limite do que nós consideramos adequado as nossas aquisições, sempre com o objetivo de desalavancar no tempo para que a gente chegue na estrutura de capital que nós consideramos ideal. É muito difícil falar qual é o nível de alavancagem pontual, né, que nós consideramos ideal, mas a gente tem uma ideia muito clara de onde é que tem que estar esse range. E esse range fica próximo de 2 vezes EBITDA. Então, quando nós olhamos aqui o que foi feito, nós temos esses picos de alavancagem decorrentes de algumas aquisições. Isso aconteceu tanto na energia quanto, obviamente, na logística, que a logística passou a existir a partir da aquisição da Rumo. Nós viemos consistentemente desalavancando as companhias. A Rumo, obviamente, é o exemplo mais emblemático. Para aqueles que nos acompanham desde lá de trás, nós tínhamos, quando adquirimos a ALL, na ALL, um índice de alavancagem bancária que estava muito aquém da alavancagem total da companhia, pela forma como eles classificavam dívida. E os bancos sentaram conosco e entenderam que a situação, na verdade, ela tinha que ser reconsiderada. Nós trouxemos o nível de alavancagem claramente para aquele nível que era o nível real. Daí essa alavancagem acima de 5 vezes, também com compromisso de desalavancar. Nós chegamos no momento hoje bastante próximo do nível ótimo de alavancagem para a Rumo. Como o Júlio e o Beto falaram aqui, nosso objetivo é continuar crescendo e nós vamos, obviamente, continuar levantando dívida na Rumo. Entretanto, se nós olharmos as projeções, dificilmente nós sairemos dessa banda considerada adequada aí de estrutura de capital para o nível de alavancagem da companhia. Falando um pouquinho agora sobre o nível de retorno, como nós fazemos todos os anos, o ROIC nós apresentamos um ROIC bastante consistente com os últimos anos, um pouco abaixo em alguns negócios, um pouco abaixo na raiz em combustível e um pouco mais reduzido na raiz em energia, pelas razões que nós já discutimos aqui. Mas se nós olharmos basicamente para a Rumo, como era esperado também, em virtude do crescimento do negócio e do final do período de turnaround, nós conseguimos apresentar um crescimento bastante substancial. E esse crescimento substancial da Rumo nos leva a um resultado bastante positivo nas holdings, tanto na Cosan S.A., quanto na Cosan Logística e, consequentemente, na Cosan Limited. Bom, falando em investimentos de alto retorno, se nós olharmos para as TIRs dos negócios, e aí, mais uma vez, Rumo, Comgás e Moove, que são as nossas empresas operacionais, considerando-se os investimentos iniciais, os desembolsos adicionais no tempo, né, e os investimentos mais recentes, nós temos um nível de retorno bastante relevante, bastante expressivo. E esse é o nosso maior comprometimento com o mercado. Quer seja nas aquisições, quer seja nos investimentos que nós venhamos a fazer dentro do nosso portfólio, o nosso objetivo é sempre entregar um retorno, uma TIR acima de 20%. Esse é o nosso objetivo e nas situações em que nós ainda não chegamos lá, o nosso objetivo, sem dúvida nenhuma, é alcançar esse nível de retorno. E como consequência também dessa diversificação de portfólio, redução de risco, geração de caixa mais acentuada, nós tivemos, apesar desse momento macro bastante difícil para o Brasil, nós encontramos nesses últimos 3 anos o nosso pico em termos de geração de caixa dentro do grupo. Nós tivemos um pagamento excepcional em 2016, em virtude de alguns movimentos específicos, como, por exemplo, alguns investimentos, mas a ideia é que a gente também continue crescendo o nosso fluxo de dividendos aí no tempo. Bom, para que a gente possa representar graficamente o que significa esse nosso investimento no portfólio, ou a nossa crença de que a melhor forma de nós construirmos valor se dá basicamente através da compra das nossas ações nesse momento, nós acreditamos, como a gente tem dito já desde o ano passado, que não existe melhor investimento que nós possamos fazer hoje do que a recompra das ações do grupo, quer seja das empresas operacionais, quer seja da holding, e dessa forma o nosso último movimento foi a recompra das ações da Comgás, as ações preferenciais da Comgás.
Com isso, nós concluímos aí que, nos últimos 3 anos aproximadamente, nós recompramos quase 6 bilhões de reais de ações, isso incluindo também o aumento de capital da Rumo, que não deixa de ser um grande investimento no portfólio. Então, 6 bilhões de reais é um número bastante expressivo, significa isoladamente o maior investimento que nós fizemos na história da companhia. Ou seja, nós continuamos acreditando que a melhor forma de construir valor para nós e para todos os acionistas que estão aqui presentes e aqueles que não vieram, mas que continuam acreditando na nossa história, é olhar para dentro do nosso portfólio e ter certeza que onde houver uma oportunidade de construção de valor através de compra de ações, nós o faremos. Essa é, sem dúvida nenhuma, uma premissa básica que vocês devem considerar e uma prioridade quanto a qualquer tipo de investimento que possa ser feito fora do portfólio. Bom, esse é o último quadro, basicamente para mostrar como é que se deu a performance recente das ações. O grande destaque foi, sem dúvida nenhuma, para a Rumo, como todos aqui sabem, e falamos também, como todos os anos, mostramos aqui como é que se dá o desconto da CZZ em relação à Cosan S.A. Que, óbvio, quando nós fazemos a soma das partes de todos os negócios, nós sabemos que esse desconto tende a ser ainda maior, o que reforça nosso objetivo de comprar ações e continuar com essa estratégia para frente. Bom, com isso eu termino a minha apresentação e passo a palavra aqui para o Marcos Lutz. Muito obrigado.